né? Olha, a gente falou muito agora sobre a voz, mas tem também as questões sobre audição. Você tem hábito de usar fone de ouvido, Érica? Tenho, gosto bastante. Quando eu faço uma caminhada, eu gosto de ouvir música o tempo todo. Eu também sou bem Uso assim. aqui do celular. Eu também amo fone de ouvido e eu gosto daquele modelo com bastante borrachinha, que encaixa bem, fica bem presinho no ouvido, mas eu sei também que tem que tomar muito cuidado com o uso de fones de ouvidos, porque eles podem atrapalhar a saúde auditiva. E para falar sobre isso, eu vou chamar a Nayara de Paula, que está ao vivo com uma médica otorrino. Nay, conta pra gente, tem algum modelo de celular aí que seja menos prejudicial à saúde da nossa audição? Tem sim, Maria, muito boa tarde para você, para a Érica, para todos que nos acompanham. Então, a gente fala ao vivo de uma loja que vende equipamentos para celulares aqui em Juiz de Fora, fica bem na região central. Aqui ao meu lado, a Kênia Assis, que sim, é o otorrino. Vou mostrar para vocês, olha só, que o pessoal da loja deu uma ajuda para a gente, montou essa bancada aqui com vários itens, diferentes tipos de fones também, para a gente explicar um pouquinho mais. Kênia, muito boa tarde. Vamos começar falando sobre algum fone que seja menos prejudicial? Então, Nayara, quando a gente pensa na nossa saúde auditiva, a gente tem que pensar que quanto maior o volume do som e quanto maior o tempo que a gente usa do fone de ouvido, maior é a chance de lesão do ouvido, ou seja, de perda auditiva, tá? E como o nosso ouvido ele é composto de neurônios, ou seja, que ele tem uma capacidade de recuperação pequena, o melhor caminho realmente é a prevenção, por isso é importante escolher certinho o nosso fone de ouvido. Qual que é o exemplo aqui? Isso. No geral, o fone que a gente mais indica é esse fone que a gente chama de extra-auricular ou que o pessoal chama de headphone. Por quê? Ele consegue vedar bem na nossa orelha, mas pelo lado de fora da orelha, então não tem risco de machucar. E quando veda bem, o som que vem do fone não precisa competir com o som que vem de fora. Então, com isso, a gente consegue usar um volume menor, tá? Agora tem outros modelos aqui, né, que tem inclusive borrachinhas. Isso. A gente tem os modelos que a gente chama de intra-auricular, que tem essa borrachinha aqui. Essa parte entra dentro do ouvido, então a gente tem que tomar muito cuidado para não machucar e nem levar nenhuma infecção para o ouvido. Qual que é o cuidado? O principal é a higienização do fone. Tirar essa pecinha de borracha e lavar com água e sabão ou passar um álcool e sempre usa individual, não pode compartilhar com outra pessoa. Sem contar no tamanho dessa borrachinha. Em geral, os fones vêm com vários tamanhos e você tem que escolher o certo para sua orelha para não machucar, tá? E aqui na loja mesmo a gente recebeu a informação de que tem alguns fones que têm a capacidade mais alta, como esse aqui, por exemplo, olha só, que é voltado para o pessoal que é gamer. Isso. Aí a gente tem que tomar bastante cuidado, que é o que eu falei. Quanto maior o volume, maior a chance de lesão do ouvido. Então, o ideal é usar sempre do volume, da metade do volume para baixo, para não ocorrer essa lesão. Agora, Kênia, tem uma questão. Várias pessoas que usam constantemente o fone de ouvido costumam ficar com cera acumulada. Tem que fazer uma limpeza constantemente? Isso acontece naqueles modelos intra-auriculares, que é esse aqui, ó. Opa! Que é esse aqui, que é o que entra para dentro do ouvido e veda bem o ouvido. Então, nesses casos, quando a gente fica muito tempo com o ouvido tampado, a cera do ouvido não consegue ser expulsa, então pode acumular cera mesmo. Então, sentiu que o ouvido está entupido, que está precisando usar um volume maior ali no fone de ouvido, tem que ir no otorrino para fazer a limpeza, a remoção da cera mesmo. E de uma forma geral, quando, com qual idade começar a procurar um otorrino? Em relação ao fone de ouvido, é quando você começa a usar o fone de ouvido. Mas em cada idade é importante ir no otorrino por um certo motivo. As crianças vão por causa de infecção, para fazer o primeiro exame de audição, e depois os idosos vão a partir dos 60 anos para ver se tem alguma perda de audição da idade. Mas todo mundo que usa fone de ouvido com muita frequência, todos os dias, deve ir uma vez no ano para acompanhar com o otorrino. E as pessoas que usam indiscriminadamente, assim, e tem essa infecção, elas podem ter problemas ainda maiores? Podem, porque aí junta a lesão do volume do som, vamos falar assim, com a lesão da infecção, que gera ali radicais livres, gera muitas toxinas que vão aumentar ainda mais a perda auditiva, né? Então a notícia para o pessoal é aguardar um pouquinho, dar uma pausa, usa o fone, fica um período sem, depois usa de novo. Fazer pausas durante o uso é muito bom, porque você diminui a fadiga do ouvido. E durante a infecção, usar sempre os fones de ouvidos externos, que é o que a gente chama de headphone, nunca o interno, que é o intra-auricular. Tá certo, muito obrigada, viu, pelas dicas, Maria.
Nayara, muito importante, muito esclarecedor. A gente tem que ficar de olho mesmo. Vou tentar evitar aí os de borrachinha para não prejudicar mais. Que né? você gosta, logo Eu você gosto. gosta. Mas foi legal, porque ela deu vários modelos que estão disponíveis, né? Que a gente vê muito sempre e a gente pode adequar melhor, né, para o nosso uso, né? Com certeza. Érica, eu tô indo embora. Semana